Olá, amigos, amigas, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu tinha escolhido um outro tema para o vídeo, seria sobre a cidade de Londrina, que é uma das cidades mais verticalizadas do mundo, ocupa o 12º lugar no ranking mundial, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Porque vendo o Jornal Nacional ali na Rede Globo de televisão, que eu admiro muito, eu vi uma coisa que a mim entristece e deve entristecer a grande maioria das pessoas e grande parte por sentir o problema na própria carne, a fome. Nós já tínhamos uma situação não muito preocupante, com uma parcela importante da sociedade brasileira passando fome ou vivendo insegurança alimentar. Mas, naturalmente e infelizmente, a situação piorou bastante durante a pandemia por dois motivos principais. Pela própria pandemia em si, que fechou mais de 30 mil empresas e aumentou o número de desempregados a partir de janeiro, fevereiro de 2020, e pelo desgoverno, ou seja, pela absoluta falta de governo neste país, neste período. Isso não é pessoal, não tenho nada contra o indivíduo, mas muito menos a favor, mas ele conduziu de maneira horrível, digamos assim, o governo, seja no tocante a investimentos em ciência e tecnologia, cultura, como eu falei aqui. Foi um descaso total com a própria pandemia em si, um negacionista assumido, confesso, fez até discurso na ONU negacionista, que assustou todos os demais presentes. Imagine um presidente de um país importante como o Brasil, que já foi a 7ª economia do mundo, desculpa, hoje ocupa a posição 13ª ou 14ª, justamente por conta dos sucessivos desgovernos, ou seja, falta de competência absoluta dos ocupantes do cargo de presidência, para ser objetivo, e claro, inequívoco, e deu nisso. O número de pessoas que passam fome no Brasil, vivem em insegurança alimentar, aumentou drasticamente, até drobei a língua, desculpa, dobrou de 2015 para cá, sobretudo nos últimos 2 anos. E se tivéssemos um governo sério, competente, preparado, altruísta, comprometido com o interesse e a causa pública, comprometido com o povo e não com certos grupelhos de privilegiados com os quais ele se identifica, a situação seria bem melhor ou menos pior. Mas infelizmente não é assim. Infelizmente fomos agraciados, para não dizer desgraçados, com essa escolha nefasta desse indivíduo que ocupa a cadeira da presidência. E tem gente que defende, lógico, se a situação do indivíduo está boa, se ele é do mesmo grupelho de favorecidos por esse indivíduo e pela sua política nefasta de administração de um país, é lógico que o cara vai defendê-lo, né? É natural, é compreensível. Não é nem falta de inteligência, é até demonstração, sim, de inteligência. Não podemos dizer o mesmo da ética, não podemos dizer o mesmo da empatia com o sofrimento alheio, mas pelo menos a inteligência está bastante manifestada nos grupelhos que esse indivíduo defende. E são poucos os grupelhos, nem vou citar aqui porque é público e notório, ele mesmo faz questão de esbravejar isso nos seus discursos. Então não vou ser
repetitivo. É só consultar quem são os grupelhos que o ocupante da cadeira da presidência defende, que está lá nas redes sociais para quem quiser saber. E lógico que os beneficiados, os membros desse grupelho também sabem que são beneficiados e vão bater palma para ele toda vez que ele for ao banheiro. E pior que às vezes ele faz aquilo que deveria fazer no banheiro sem ir ao banheiro. Ele faz de modo avassalador e atingindo a todos nós, infelizmente. O resultado está aí. Embora o Brasil tenha recuperado 1 milhão de vagas de emprego aí nos últimos 8 ou 10 meses, isso não significa que é em virtude de algum bom trabalho que esse indivíduo esteja fazendo. Porque realmente, se ele tivesse fazendo um bom trabalho desde o início do seu governo, em 1º de janeiro de 2019, primeiro que era uma época que já tínhamos 14, 15% de desempregados, esse número teria diminuído drasticamente, estaríamos no patamar de 5 ou 6% no máximo. Mas a situação se estabilizou durante esse período e só piorou, obviamente, em consequência da pandemia e do desgoverno do indivíduo. E o resultado é fome, é falta de comida na despensa, na prateleira, na panela dos menos favorecidos. E também, infelizmente, consequentemente, dos menos preparados para o mercado de trabalho. É triste, mas é verdade. Se tivéssemos um governo que investisse em educação, nós teríamos muito mais gente preparada para o mercado de trabalho. Mas, ao contrário de qualquer pessoa sensata com o mínimo de capacidade de administrar um país, esse indivíduo desdenha da educação. Desdenha tanto que botou meia dúzia de pastores amigos dele dentro do Ministério da Educação para assaltar os cofres públicos da educação, que, aliás, as verbas destinadas à educação ele só reduziu durante o governo dele, reduziu alguma coisa em torno de 30%, 40% do que era distribuído em governos anteriores. E, além disso, botou uns parceiros, uns parça dele para acabar com o resto. Isso é notícia recente, até que culminou com a demissão, o pedido de demissão do ex-ministro, que já foi objeto de alguns vídeos que eu publiquei aqui nesse canal sobre a corrupção dentro do Ministério da Educação, sem falar na corrupção dentro do Ministério da Saúde. Quer dizer, além do cara não fazer o mínimo que deveria ter feito pela saúde do povo durante a pandemia, ainda permitiu que pessoas até alheias ao Ministério se juntassem com pessoas de dentro do Ministério, indicadas e nomeadas e da confiança dele, para praticar corrupção dentro do Ministério da Saúde e agora dentro do Ministério da Educação. Lembrando que durante esses 3 anos, ao invés de aumentar os investimentos em saúde, educação, ciência e tecnologia, que traz emprego, traz riqueza, esse indivíduo e cultura também, esse indivíduo só cortou os investimentos nessa área e o excedente ele usou justamente para privilegiar os grupelhos dos quais ele e a família fazem parte. É triste, mas é verdade. Agora, o que a gente pode dizer disso tudo? Outro dia eu estava numa lanchonete fazendo uma refeição rápida, aí tinha uma discussão, uma conversa entre amigos lá, conversa de boteco, e tinha um cidadão, pelo sotaque de origem nordestina, botando Lula e Bolsonaro no mesmo saco. E ele foi textual. Esses dois são farinha do mesmo saco. Ele disse com as palavras dele lá: o primeiro
disse que ia fazer, ia acontecer, que ia defender os pobres e ficou montando quadrilha para quebrar a Petrobras, para assaltar os fundos de pensão e tudo mais. E para piorar, fechou empresas no Brasil porque ele facilitou a importação de produtos da China. Aí gerou um desemprego em geral que culminou no governo da Dilma, que ele indicou e ele patrocinou todas as campanhas, patrocinou no sentido de ele subia no palanque junto, e depois ele dizia que a Dilma era ele de calças, para que os eleitores do PT vissem a Dilma como Lula de calças, apostando no próprio carisma e empenhando o seu compromisso petista para que acreditassem na Dilma, e isso de fato surtiu efeito, porque ela foi eleita e reeleita em 2 mandatos, depois ela foi cassada, aí os caras inventaram que era um golpe, mas o que a Dilma colheu, ela foi manipulada, ela foi usada, ela era fantoche desse indivíduo, que ele fazia acontecer nos bastidores do governo, e o cara todo empolgado, e os outros também ajudando, quando ele esquecia algum detalhe. E deu no que deu, né? Ela colheu o que ele plantou, desemprego, inflação alta, coisa e tal. E a herança desse governo foi essa. Só que esse governo poderia reverter a coisa, o atual, se ele tivesse competência para tal, mas não tem. É zero competência. Aí a coisa só se agravou, veio a pandemia para esculhambar com tudo, veio a guerra do Putin, que é outro tirano de 5ª categoria, um assassino, genocida, o Putin lá, o presidente da Rússia, que atacou a Ucrânia dia 24 de fevereiro, e a guerra não terminou ainda. E nós todos estamos pagando a conta de tanta gente irresponsável, estúpida, despreparada, desqualificada, ocupando poder não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. E ele botou realmente esses dois no mesmo saco. Agora eu me admiro as instituições sérias ainda permitir que esses dois se candidatem, né? Isso é como dizia Charles de Gaulle na década de 1950, que era primeiro-ministro da França, que o Brasil não é um país sério. Não era naquela época, 70 anos atrás, e continua não sendo, dado o fato de nós termos candidato à presidência do nível do Lula e do Bolsonaro e com o currículo deles. Um currículo nefasto de incompetência, de corrupção, de rachadinha, de funcionário fantasma no gabinete. É só coisa ruim, só coisa que não presta. Então você que está me vendo e ouvindo, compartilhe esse vídeo que é de interesse público nacional, para que esses dois jamais ascendam ao poder, nem que seja em cargo de vereador de cidade de interior, tá certo? Porque nem para isso eles estão preparados, eu garanto, tá bom? Se você gostou, dê um joinha, dê um like, inscreva-se no meu canal e um grande abraço. Até mais.